Bom, pessoal, hormônios vegetais. Vamos fazer então uma visão geral aqui sobre os hormônios vegetais. Quem são, onde atuam, fazem o quê, beleza? Bom, tá lá. Então, os hormônios vegetais principais são esses 5. Tem que saber esses 5. Auxina, gibberelina, citocinina, ácido abscísico e etileno. Bem, a pessoa é muita coisa, é muito hormônio. Tem que saber todos? Bom, é fundamental que você saiba todos, mas é indispensável que você conheça 2. Desses 5, 2 são os mais importantes, sem dúvida. Quem são então os mais importantes? Auxina e etileno. Então, vamos a eles. Auxina, pessoal, também conhecido como AIA, de ácido indol acético. Então, vai aparecer lá AIA ou ácido indol acético, auxina, mesma coisa. Bom, ela vai estimular o crescimento da planta, mas estimula o crescimento pelo alongamento celular, ou seja, a auxina não estimula a divisão celular. A auxina não estimula o crescimento da planta pelo aumento do número de células, estimula o alongamento das células que já existem. Então, a auxina estimula o alongamento celular. Bem, esse crescimento da planta, esse alongamento, ocorre principalmente nas extremidades. Então, onde a auxina é produzida principalmente? Então, no meristema apical do caule. Então, lá no ápice caulinar. Onde? Lá na pontinha da raiz, lá no meristema subapical da raiz. Nos primórdios foliares, ou seja, o comecinho da folha. Nas folhas jovens, nos frutos, nas sementes, ou seja, tecidos jovens, estruturas jovens com alto metabolismo. Ok? Então associe sempre isso. Tecidos jovens, estruturas jovens com alto metabolismo, como é o caso dos meristemas, vão produzir então auxina, que estimula o alongamento celular. Como é o transporte da auxina na planta? O transporte ocorre pelas células do floema. Então, o transporte da auxina vai ocorrer através ali das células do floema, de uma célula para outra, pelo floema. Beleza? Bom, e quais são as ações que você tem que lembrar da auxina? Vamos lá. A auxina vai induzir um processo que a gente chama de dominância apical. O que é a tal dominância apical? Dominância apical é o estímulo, ou melhor, é a inibição do crescimento dos ramos laterais pela auxina que vem do topo da planta. Então, o ápice da planta, aqui está a planta, beleza? Isso aqui é a plantinha. Então, o ápice da planta está produzindo auxina. Essa auxina vai descer pelo floema e vai inibir o crescimento dos ramos laterais. Esse efeito é chamado de dominância apical. Então, se eu quero que os ramos laterais cresçam, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que retirar esse ápice. Se eu vou lá e faço a poda e retiro o ápice, retiro a região do meristema apical do caule, que estava produzindo auxina, eu vou inibir agora esse processo, eu vou acabar com esse processo de dominância apical. Então, aquela inibição deixa de existir. Isso vai, então, induzir o crescimento dos ramos laterais, certo? Então, os ramos começam a crescer. Percebam, eu não estou falando de crescimento diametral do caule, não é isso. Não é o caule ficar mais largo, é a copa da árvore ficar mais larga, porque os ramos laterais vão crescer, ok? Para isso que se faz a poda da árvore, para que ela não cresça muito para cima e aumente o crescimento lateral, crescimento dos ramos laterais. Só que, depois de um tempo, as células do ápice lá vão se transformar de novo em meristema. Eu volto a ter um meristema apical do caule, volta a ocorrer então a dominância apical, ok? Então, dominância apical é esse efeito que a auxina que vem lá do meristema apical do caule promove, inibindo o crescimento dos ramos laterais. Bom, então vamos ver aqui o que é a dominância apical. Teve um experimento clássico que provou que a dominância apical existe. Então, pegaram aqui uma planta, que é o grupo controle, que foi mantida em condição normal, com a gema apical perfeita, intacta. Bem,
qual é a afirmativa, qual é a hipótese? É que a auxina originada do ápice, né, oriunda do ápice, vai promover a dominância apical, ou seja, vai inibir o crescimento dos ramos laterais. Bem, então tem dois grupos experimentais, dois grupos teste. O primeiro grupo teve a gema apical removida, tá? E no lugar foi colocado um bloquinho de agar, uma gelatina, sem nada, agar puro. O segundo grupo também teve o seu ápice removido, só que lá em cima agora foi colocado um bloquinho de agar com auxina. Essa auxina, então, foi se difundindo para a planta e foi descendo normalmente, tá? Como auxina oriunda do ápice normal, da gema apical. O que foi observado como resultado desse teste? No primeiro grupo experimental, que não tem auxina descendo lá do ápice, os ramos laterais surgiram e cresceram. No segundo grupo experimental, em que a auxina está descendo, mesmo que não oriunda do ápice original, mas está descendo a auxina, os ramos laterais, as gemas laterais, foram inibidas. Não ocorreu o crescimento das gemas e dos ramos laterais. Ou seja, a auxina oriunda do ápice da planta inibe o crescimento dos ramos laterais. Esse fenômeno é conhecido como dominância apical. Tudo bem? Tá. Outro efeito importante da auxina: estimula o desenvolvimento dos frutos. Se eu pegar uma flor e borrifar auxina nessa flor, o que vai acontecer é que o ovário da flor vai se transformar em fruto, mesmo sem ter havido polinização, mesmo sem ter havido fecundação. Mas espera aí, se não houve fecundação, não houve a formação de embrião, não tem semente. Então, se eu se eu pulverizo, né? Se eu coloco auxina na flor, a flor vai formar um fruto sem semente? É isso. Então, a auxina vai induzir a formação de frutos partenocárpicos, sem semente. Beleza? Bom, e outro processo que está diretamente ligado com a ação da auxina é o tropismo. Bom, então é importante também relacionar a auxina com os movimentos trópicos, com os tropismos, certo? Bem, o que são então tropismos? Tropismo é um movimento de crescimento desencadeado por estímulos ambientais, tá? Nos quais a direção do crescimento é determinada por esse agente externo, por esse estímulo. Então temos vários tipos de tropismo. Fototropismo, quando o estímulo é a luz. Gravitropismo ou geotropismo, quando o estímulo é a gravidade. Tigmotropismo, quando o estímulo é o contato. Hidrotropismo, quando é a água. E quimiotropismo, quando é um agente químico, ok? Então olha só, para entender bem o conceito, a ideia de tropismo, a gente tem que entender isso aqui. O que é isso? Olha só, o efeito da auxina, lembra? AIA, ácido indolacético, auxina, sobre o crescimento de raiz de caule não é o mesmo. Então, ó, essa linha aqui, o zero, está indicando aqui nem crescimento, rápido nem lento, nem estimula nem inibe o crescimento, na verdade. Pois bem, perceba o seguinte, doses baixas, então olha aqui, ó, doses baixas de auxina até aqui, então essa faixa aqui, ó, aqui está a concentração de auxina e aqui vai estar o percentual de estímulo acima de zero, inibição abaixo de zero. Então doses baixas de auxina estimulam o crescimento da raiz. Então a raiz cresce, a raiz tem o crescimento estimulado quando a concentração de auxina está baixa, ok? Bom, doses altas de auxina, está aqui, ó. Então doses altas de auxina, vou botar aqui em roxo. Então doses altas de auxina estimulam bastante o crescimento do caule. Então, o caule vai ter o seu crescimento estimulado com doses altas de auxina. Em compensação, olha só qual é o efeito para a raiz. Inibe o crescimento. Então, ó,
a concentração ótima para o caule, chamar aqui de C, ótima para o caule, inibe a raiz. A concentração ótima para a raiz, vou chamar aqui de R, não estimula o caule, certo? Agora, valores muito altos vão ser ruins para os dois. Então, valores muito altos vão acabar inibindo o crescimento de caule e de raiz. Então, essa análise aqui é fundamental. Então, se eu tenho uma quantidade baixa de auxina, vamos chamar baixa esse aqui, ó, ótimo para a raiz é estimulada, o caule não. Se eu tenho uma quantidade alta, ótima para o caule é estimulado a crescer, mas a raiz é inibida, certo? Então, entendendo isso aqui, eu vou conseguir compreender como que a auxina vai causar um efeito diferente no caule em relação à raiz, certo? Bom, então olha aqui. Aqui tem um experimento clássico feito por Darwin, tá, mostrando o efeito da importância, né, do ápice do caule no crescimento da plantinha. Ele usou a coleoptile ou coleóptilo, que é a plantinha jovem ali do milho, por exemplo. Bem, então ele pegou aqui, ó, essas plântulas, deixou crescer no escuro. Então cresceram retinhas. E aí começaram a fazer testes. Eles queriam saber qual o efeito da luz no crescimento dessas plantinhas. Então, tá lá, ó, grupo controle, nada é mexido. E aí ele foi colocando vendas, né? Vendas, pequenas cápsulas ali na planta, vedando a parte de cima, diferentes tamanhos, e a parte de baixo, diferentes tamanhos. O que ele queria ver? Queria ver quem é que vai determinar o crescimento da planta em razão da luz. Ele percebeu que o grupo controle cresceu virando-se lá para a luz. Esses três grupos aqui, ó, que tiveram o ápice bloqueado, o ápice coberto, cresceram retinhos, não tiveram nenhuma interferência. E aqueles grupos que tiveram a parte de baixo, né, bloqueadas ali, vedadas, cresceram também lá, virando-se para a luz. Conclusão, é no ápice que está o fator que determina o crescimento da planta dirigido à luz, certo? Bem, e aí a gente pode fazer outros testes, isso aqui costuma aparecer em prova. Então, se eu tirar o ápice, removi o ápice da plantinha, aí eu coloco uma gelatina entre o ápice e o restante da plantinha. O que vai acontecer? A gelatina vai possibilitar a passagem aqui, a difusão da auxina, que está vindo lá do ápice. Então, quando eu coloco a luz, ela continua crescendo, curvando-se lá para a luz, ok? Agora, cortei o ápice e coloquei o ápice aqui, ó, numa posição diferente. Tá deslocado, não está centralizado. E aí ele se curvou para o lado. Aqui não tem luz. Então olha só, tem alguma coisa que está descendo aqui. Alguma coisa descendo aqui e que está mais concentrada desse lado, que faz com que ela cresça mais para lá. E essa coisa se chama auxina. Então, o lado do caule que tem mais auxina cresce mais rápido. E aí, se esse lado da esquerda aqui, ó, cresce mais rápido que o da direita, vai ocorrer esse movimento. Ele vai se deslocar, vai se curvar para a direita, para o lado ali, onde tem menos auxina, ok? Bem, entendendo isso, vamos ver então agora o fototropismo. O que acontece? A auxina está vindo lá de cima, certo? A luz exerce um efeito inibidor sobre a auxina. Então, a auxina é fotossensível, de modo que o lado iluminado vai começar a ter menos auxina. Então, a auxina vai se mover para o lado sombreado. Isso quer dizer o seguinte, desse lado aqui, ó, sombreado, a concentração de auxina vai ser maior. E aí, vou lembrar do gráfico, quantidades altas de auxina estimulam mais o crescimento do caule. Então,
ele começa a crescer e vai se curvando lá para a luz. Ele vai virando para o lado da luz, porque o lado com maior concentração de auxina cresce mais rápido. Agora, olha que legal. Vou fazer aqui então, ó, um desenho de uma plantinha, um desenho bem simplesinho mesmo, bem tosquinho. Tá aqui a plantinha, certo? Isso aqui é o caule, isso aqui é a raiz. Tudo bem? Então, vou botar aqui, ó, a minha fonte luminosa. Tá aqui a fonte de luz. Luz. Opa! A luz está incidindo aqui. Então, o que eu sei? A auxina se desloca para o lado menos iluminado. Então, ó, vou voltar aqui para o roxo, a auxina. Então, ó, o lado menos iluminado vai ter mais auxina. Se a raiz estivesse fora da Terra, recebendo luz, ocorreria que o mesmo fenômeno. O lado menos iluminado teria mais auxina. Aí, vamos voltar no gráfico. Olha só, opa, virei para o lado errado. Tá aqui, ó, voltando no gráfico, tá lá. Aqui, esse é o gráfico. Bem, quantidades baixas de auxina estimulam a raiz. Quantidades altas inibem a raiz. Quantidades baixas de auxina não estimulam o caule. Quantidades altas estimulam o caule. Ah, então, agora, acertei, tudo para frente, beleza. Então, olha aqui. O que vai acontecer, então, nessa plantinha? Este lado aqui, ó, este lado aqui da raiz, que tem muita auxina, então este lado da raiz, com mais auxina, vai crescer menos do que o outro lado. Então, se o lado de lá cresce mais que o de cá, a raiz vai crescer e vai se curvar para cá, ou seja, contra a luz. Já no caule, o crescimento vai ser a favor da luz. Esses crescimentos provocados pela ação de um agente externo e em resposta direcionada a ele, são movimentos trópicos. Como a agente aqui é a luz, temos então um fototropismo. Então, por conta disso, eu vou dizer que o caule tem um fototropismo positivo, porque ele cresce buscando o estímulo, buscando a luz. Já a raiz tem um fototropismo negativo. Por quê? Porque ela cresce fugindo da luz. Tudo em razão de quê? Da variação da concentração de auxina e do efeito diferenciado que a auxina vai exercer sobre caule e sobre raiz. Bom, além da luz, a gravidade também vai ter um efeito importante aqui nos processos de tropismo. Então vamos falar agora do gravitropismo ou geotropismo. Olha só, então no caso do tropismo pela gravidade, a gravidade faz com que haja uma concentração maior de auxina na parte de baixo da planta. Então essa concentração mais alta na parte de baixo da planta faz com que o caule comece a crescer virando para cima. Por quê? Porque a parte com maior concentração de auxina no caule vai ser mais estimulada. Então vamos fazer aqui de novo o esqueminha igual que a gente fez para o fototropismo. Então aqui está a plantinha. Aquela plantinha bem simplesinha, bem tosquinha, beleza? Então tá aqui, ó. Caule, raiz. Ok? Bem, a gravidade vai agir concentrando a auxina na parte de baixo. Então a parte de baixo vai ter maior concentração de auxina. No caule, concentração alta de auxina estimula mais o crescimento. Então esse caule vai crescer curvando esse aqui para cima. Na raiz, concentração alta, o que é ótimo para o caule, é péssimo para a raiz. Então o lado com mais auxina vai crescer menos, então vai virar para baixo. Ok? Quem é que está causando essa diferença? Quem é o estímulo aqui? É a gravidade. Então, a raiz tem um gravitropismo positivo, porque ela cresce a favor da gravidade. Já o caule vai ter um gravitropismo
negativo, porque ele cresce contra a gravidade. Beleza? Lembrando que gravitropismo também é chamado de geotropismo. Agora, olha que curioso, né? E se eu pegar aqui, ó, que está uma parede, né? Uma paredona, ok? Aí eu resolvo fazer o seguinte, eu vou pegar uma vitrola, né? Um toca-discos e pronto. Botei aqui na parede o toca-discos. Tá? Pego um vaso de planta, e meto aqui, ó, colado no toca-discos. E a minha plantinha está aqui. Aqui está a minha plantinha. Beleza? E deixo rodando. Tá? Deixo a plantinha aqui, ó, girando. Tá? Tá aqui, ó, o tempo todo só girando. Certo? Rodando. Como essa plantinha vai crescer? Como é que esse caule vai crescer? Vai crescer com geotropismo positivo, para cima, com geotropismo negativo, para baixo, ou com geotropismo neutro, vai crescer reto. Vamos lá. O que vai causar o crescimento diferente? A concentração maior de auxina em um dos lados. Como ele está girando o tempo todo, não vai ocorrer esse efeito gravitacional, né, concentrando, não vai decantar ali a auxina, então não vai haver concentração maior em nenhuma parte. Conclusão, nesse caso aqui, ó, ela vai apresentar um crescimento reto. É claro que a gravidade vai agir sobre a planta, né, sobre o conjunto, mas pode inclinar o conjunto inteiro, mas não vai acontecer o movimento do geotropismo negativo, que é típico do caule em condições normais. Ok? Beleza? Bom, lembrando que além do fototropismo e do gravitropismo, temos ainda o quimiotropismo, o tigmotropismo e o hidrotropismo, quando os estímulos são, no caso do quimiotropismo, um agente químico, tubo polínico. No caso do tigmotropismo, o contato, as plantas trepadeiras que crescem, né, ao redor da haste, e o hidrotropismo seria o crescimento induzido ali pela água. Beleza? Bom, movimentos de nastia, movimentos násticos. Movimento nástico é um movimento desencadeado por estímulos ambientais, só que a resposta não é dirigida, é uma resposta difusa. Não há uma resposta em razão, na direção, no sentido do estímulo, certo? Então, por exemplo, o caso da dormideira. Então, a dormideira, pessoal, quando você encosta nela, todo mundo já deve ter visto, ela vai fechar. Então, houve um estímulo externo. Houve. Qual? O contato. Então, contato, tigmo. Tigmo, contato. Se é um movimento causado por um estímulo externo, mas um movimento difuso, nastia. Então, um caso de tigmonastia. Pode ter uma fotonastia? Sim. Flores que se abrem de dia e se fecham de noite. Ou o contrário. Fotonastia. Certo? Pode ter uma hidronastia? Não lembro de um exemplo, mas ok. Pode ser que exista. Você vai ter associar, ou juntar ali as palavras. Nastia vem de movimento nástico, né? Então, um movimento que é causado por um agente externo, mas que não tem uma resposta direcionada. E olha só que legal esse caso aqui, ó. Esse é um caso de nastismo também, um tigmonastismo. Olha só, é uma planta carnívora. Tá vendo? Ó, a mosquinha tá ali. Quando ela encosta naquele pelinho, ó, tá vendo? Encostou, vai lá, pum, fechou. Percebam, há o estímulo externo, que é o contato. Mas o movimento não é dirigido, é difuso, ele vai só fechar. Naquela plantinha ali, tem 3 pelinhos. Quando ele encosta em 2 dos 3 pelinhos, no intervalo de tempo, a planta entende que tem ali alguma coisa que vale a pena. Ela vai, fecha, pronto. Essa aqui, então, é uma planta carnívora. Lembrando que a planta carnívora é autótrofa. Ela faz fotossíntese. Então, para que ela faz isso? Esse hábito carnívoro é uma adaptação das plantas para obter nitrogênio. Ok? Então elas vão ter ali uma fonte de nitrogênio, porque os animais são ricos em proteína, ricos em nitrogênio. Então, em ambientes com pouco nitrogênio, houve uma seleção. Quem conseguiu uma fonte diferente de nitrogênio teve maior chance de
sobreviver. Assim surgiram as plantas carnívoras. E o tactismo é um pouco diferente, porque não é movimento de crescimento, não é um movimento difuso, é um deslocamento. Então vai haver um deslocamento em razão de estímulo. Caso mais conhecido aqui, exemplo clássico, o movimento dos anterozoides, lá em briófitas e pteridófitas, que vão lá dentro do arquegônio para encontrar osfera. Então ali ocorre uma atração química e um deslocamento. Então, se tem uma atração química e tem um deslocamento, tem ali um quimiotactismo. Então, tactismo, movimento, deslocamento. O agente que vai atrair vai ser o prefixo quimiotactismo. Poderia ser um fototactismo? Bem, pode ter, se houver um deslocamento. Então, em alguns seres vivos, alguns protozoários, ou outros seres que são sensíveis à luz e se deslocam, eles buscam a luz. Também vou chamar lá de fototactismo. Então, tactismo não é algo exclusivo das plantas. Então, sempre que você pensar em tactismo, tenda que estar havendo um deslocamento, que é em resposta a um estímulo externo. Beleza? Bom, giberelina. A giberelina é o hormônio que vai também induzir o crescimento da planta, também vai induzir o crescimento por alongamento celular, só que ela exerce uma outra função que é fundamental, que é a função de promover a quebra da dormência. Toda vez que você ouvir falar em giberelina, você vai pensar automaticamente em quebra da dormência. O que é dormência, pessoal? Dormência em plantas é um estado em que o metabolismo está muito baixo. Então ele está ali com um potencial, mas falta alguma coisa para começar a se desenvolver mais. Então, onde que eu encontro estruturas com essa característica, com dormência? Bom, as sementes estão dormentes. Aí a germinação da semente significa que ocorreu a quebra da dormência da semente. Os ramos jovens também, os brotinhos, as gemas laterais, as gemas foliares estão dormentes. Então, quando essa dormência é quebrada, ela vai se desenvolver, então vai crescer uma flor, vai crescer uma folha. Então, quem vai induzir a quebra da dormência é a giberelina. Então, associe sempre giberelina à quebra da dormência. Onde que vai haver, então, quem produz giberelina? A produção também vai ser nos meristemas, no fruto, na semente, nas partes também jovens, com metabolismo mais intenso. Bom, e o transporte? O transporte provavelmente é pelo xilema, não está muito claro ainda, mas é bem provável que seja pelo xilema. Beleza? Bom, citocinina. Citocinina, lembra? Citocinese. Citocinese é a separação da célula em duas, certo? Então, pessoal, citocinina já está claro, né? Vai estimular as divisões celulares. Então, citocinina também estimula o crescimento da planta, só que diferente da giberelina e da auxina, a citocinina vai estimular o crescimento da planta pelo aumento da quantidade de células. Então, estimula as divisões celulares. Consequentemente, vai estimular o surgimento de partes novas. Então, o surgimento das gemas. Claro, para surgir uma parte nova, tem que ter novas células se formando. E para que se formem novas células, tem que ter citocinina. E também vai atuar aqui na diferenciação de tecidos, onde vai ser produzida a citocinina, ápice da raiz principalmente. Espera aí, se a produção é lá na raiz, como é que vai ser o transporte? Preferencialmente, né? Ou vai ser através do xilema, por meio do xilema. Por quê? Porque de baixo para cima o transporte normalmente é pelo xilema. A seiva bruta vai subir pelo xilema. Como assim normalmente? Lembre-se, vimos isso na aula, né, de transporte, que pode haver também transporte de seiva elaborada pelo floema de baixo para cima. Agora, qual transporte é sempre de baixo para cima? Transporte da seiva bruta, que é pelo xilema.
como a citocinina é produzida lá no ápice da raiz, lá embaixo, então para cima o xilema é o caminho natural, beleza? Ácido abscísico. O ácido abscísico é o rival da giberelina. A giberelina, pessoal, estimula a quebra da dormência. Então, se eu falei que o ácido abscísico é o rival da giberelina, qual é a principal função do ácido abscísico? Causar a dormência, perfeito. Então, o ácido abscísico é o responsável pela formação desse fenômeno chamado dormência da semente, das gemas, enfim. Então, o ácido abscísico promove a dormência de gemas e de sementes. Além disso, está associado também com o envelhecimento, com a senescência, tá, de folhas, frutos, e também atua no fechamento dos estômatos. Ok? Então, o processo de fechamento de estômatos, que nós vimos lá na parte de folha, tá, é induzido também pela ação do ácido abscísico, onde é produzido folhas e sementes, fundamentalmente, que é onde ele vai atuar. Então, folhas e sementes são os locais de produção de ácido abscísico. Transporte, bem, o transporte, pessoal, pode ser tanto pelo floema como pelo xilema. Da folha, que é o local de produção, um dos locais, pelo floema, tá? E das raízes para cima, a raiz também produz, não muito, mas produz, vai ser pelo xilema. E por fim, o etileno. Etileno é um gás, é um hormônio, mas é um gás, ok? Bom, você vai associar etileno sempre com duas funções. A mais conhecida e mais importante, amadurecimento dos frutos. O etileno estimula a maturação dos frutos, ok? Então, quanto maior for a concentração de etileno, mais rápida, mais intensa será a maturação dos frutos. Então, se eu pego um fruto que está quase maduro, e ele está liberando etileno, e coloco junto com frutos que ainda estão verdes e abafo, o que vai acontecer? Aposto que todo mundo já fez isso, ou já viu fazer isso na prática, e sabe, isso faz com que os frutos amadureçam mais rápido. Mas por quê? Porque quando eu coloco um fruto maduro que está produzindo mais etileno junto dos frutos verdes, esse etileno a mais vai estimular, vai acelerar o processo de maturação dos frutos ainda verdes. Quando eu abafo, eu dificulto a difusão, dificulto a dissipação desse etileno, que é um gás. Então ele fica mais concentrado ali, o que vai potencializar o efeito. É bom tomar cuidado, porque se a concentração estiver muito alta, de um dia para o outro, ele sai de maduro para já estragado, então fique atento. E a outra função, ele atua na abscisão de folhas e frutos. O que é abscisão? Abscisão, pessoal, é a queda. Então, a abscisão foliar é a queda das folhas. Então, a queda das folhas, a abscisão foliar é uma ação, é um evento que depende da ação conjunta do etileno e da auxina. A auxina também atua na abscisão foliar. Então, etileno e auxina atuam juntos na abscisão foliar, certo? Bom, pessoal, então isso aqui é uma visão geral sobre os hormônios. É importante você lembrar desse aspecto geral, porque isso aqui é o que mais cai sobre hormônios. Bom, galera, então olha que sensacional esse resumão aqui dos hormônios vegetais. Tá aqui, ó. Começar deste ponto. Então, essa imagem é grande, então para facilitar, vamos separar em partes, ó. Vamos ver primeiro essa parte aqui. Pronto, ficou grandona. Tá aqui, ó. Começando aqui. A semente vai germinar. O que impede a germinação da semente? A semente não germina porque ela está dormente. E quem é o hormônio que causa a dormência de gemas e sementes? Ácido abscísico. Então aqui está havendo a ação do ácido abscísico provocando a dormência. Então, para que a dormência seja quebrada, para que ocorra a germinação e o crescimento, vai entrar em ação o rival do ácido abscísico. E quem é o arquirrival do ácido abscísico? É a giberelina. Então, giberelina é o hormônio que vai quebrar a dormência da semente
e das gemas laterais. Portanto, vai induzir aqui a germinação e o crescimento. O crescimento não é estimulado só pela gibberelina. Lembram, são 3 hormônios diferentes que estimulam o crescimento da planta. A gibberelina, a auxina e a citocinina. Então, esses 3 hormônios, atuando em conjunto, vão fazer essa plantinha crescer, certo? A plantinha está crescendo, cresceu, a plantinha está grande. Só que nessa planta agora grande, vamos ter outros hormônios atuando. A própria auxina, produzida lá em cima, que vai estar atuando para fazer o crescimento vertical. Só que é necessário que haja aqui crescimento lateral. Os ramos laterais têm que crescer. E por que essas gemas laterais não crescem? Porque elas estão inibidas, elas estão dormentes. Aí você vai lembrar, quem é o hormônio vegetal que está sempre associado à dormência? Ácido abscísico. Olha ele aqui. Então, a dormência das gemas, assim como das sementes, é resultado da ação do ácido abscísico. E quem é o arco rival do ácido abscísico, que vai chegar ali para salvar essas gemas, para deixar que elas cresçam? Gibberelina. Então, a gibberelina vai promover a quebra da dormência. Já fez isso lá na semente, vai fazer também nas gemas laterais. Então, já ficou claro. Dormência provocado pelo ácido abscísico e a dormência é quebrada sempre pela gibberelina. Muito bem. Então, essa planta vai seguir aqui o seu desenvolvimento. Vê um outro pedaço. Floração. A produção das flores, a floração, também é uma atividade estimulada pela gibberelina. Então, a gibberelina vai estimular a formação das flores, vai estimular a floração. Agora, essa flor vai gerar sementes, havendo ali o processo de polinização, preferencialmente, com a fecundação, vai começar a haver agora a formação de sementes e, posteriormente, dos frutos. Esse processo de formação de fruto é estimulado por 2 hormônios, a própria gibberelina e a auxina. Então, auxina e gibberelina estimulam o desenvolvimento do ovário, que vai formar fruto. Lembrando, fruto é formado pelo ovário desenvolvido normalmente após a fecundação. Mas se eu borrifar auxina ou gibberelina numa flor, o ovário entende o seguinte: vou virar fruto. E vira fruto. Só que vai se formar um fruto sem semente. Beleza? Mas aqui, ciclo normal, tem o embrião, certinho, tem semente, tem fruto. Agora, esse fruto vai passar por uma fase de amadurecimento. E as folhas também vão começar a cair. O amadurecimento dos frutos e a senescência foliar, aí isso é tarefa de um outro hormônio, que é o etileno. Então, o etileno é o hormônio que está associado ao amadurecimento dos frutos e a senescência, a queda das folhas, a abscisão foliar. Ok? A auxina também tem uma participação na abscisão foliar, mas quem faz as duas coisas é o etileno. Atua tanto estimulando a maturação de frutos, como também vai ser importante no processo de abscisão foliar. Beleza. As folhas caíram, os frutos caíram, estamos quase fechando o ciclo. Auxina e etileno vão estar atuando na queda das folhas, a abscisão foliar, auxina e etileno vão atuar, a sementinha caiu e está lá esperando a vez dela para germinar. O que vai impedir essa semente de germinar? O que vai fazer com que ela fique dormente? Olha ele aqui, o ácido abscísico. Ácido abscísico, então, é o hormônio que você vai sempre associar com a dormência da semente e das gemas laterais. Quando essa semente for embebida em água, começar a absorver água, vai começar então a haver a formação de gibberelina e aí vai haver então a germinação, mas a gente fechou o ciclo. Então olha que legal. Sair daqui, você vê a imagem inteira, então todos os hormônios aqui atuando, cada um em seu tempo, no seu momento. É importante você lembrar então da função principal de cada hormônio e essa imagem é
fantástica para isso. Bom, pessoal, então essa foi uma revisão, né, de hormônios vegetais. Espero que você tenha curtido e, por favor, se você não se inscreveu, se inscreve no canal, dá um like nessa aula, deixe seu comentário aqui embaixo, pede outro assunto que a gente vai gravar de acordo com a sua necessidade, com o seu pedido. No mais, um grande abraço e até a próxima.